Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje, nesse mês de maio, iremos estudar o conteúdo de biologia sobre a origem da vida, capítulo de origem da vida. Com certeza, o surgimento da vida é um dos maiores enigmas da ciência. Como será que surgiu a vida na Terra? Selecionamos duas hipóteses científicas mais importantes que tentam explicar o surgimento da vida na Terra. As hipóteses mais aceitas são a hipótese, também chamada de teoria, da evolução química gradual, onde essa teoria diz assim, que as primeiras formas de vida surgiram de compostos orgânicos originados a partir de substâncias inorgânicas presentes na atmosfera primitiva. E a outra hipótese é da panspermia cósmica, que essa hipótese diz assim: as primeiras formas de vida surgiram a partir de compostos orgânicos, oriundos de corpos celestes. Esses corpos celestes eram os meteoritos, cometas e etc., que caíram aqui na Terra. A hipótese da evolução química. No início do século XX, o inglês John Haldane e o russo Alexander Oparin sugeriram que os primeiros seres vivos teriam sido originados a partir de uma sopa orgânica, no caso, as substâncias orgânicas, presente nos oceanos primitivos da Terra, há mais de 3 bilhões de anos atrás. Então, os gases eram, segundo eles, a atmosfera primitiva da Terra seria constituída por gás metano, CH4, amônia, NH3, vapor d'água, H2O, e o hidrogênio, H2. Por meio de descargas elétricas, parte dos gases presentes na atmosfera teria se transformado em moléculas orgânicas simples. Quem eram essas moléculas orgânicas simples? Aminoácidos, carboidratos, ácidos graxos e etc. Esses compostos orgânicos teriam sido levados à superfície da Terra, através de chuvas torrenciais, que teriam dado origem aos oceanos primitivos da Terra, à medida que a água líquida se acumulava. Segundo Oparin, a composição química da Terra primitiva teria uma composição química similar à atmosfera de alguns planetas do nosso sistema solar, como, por exemplo, Júpiter. Tá aqui, vocês podem ver a composição: hidrogênio, hélio, vapor d'água, metano e amônia. Saturno, hidrogênio, hélio, vapor d'água, metano e amônia. Urano é hidrogênio, hélio e o metano. Netuno, hidrogênio, hélio e também metano. Então, nos oceanos primitivos da Terra, moléculas de aminoácidos, que são as substâncias orgânicas simples, se polimerizavam e teriam formado as primeiras moléculas de proteínas, que são as substâncias orgânicas complexas. Sistemas coloidais, constituídos de água e proteínas, tenderiam a formar nos oceanos primitivos. Nesses sistemas, moléculas de proteínas teriam sido envoltas por moléculas de água, formando uma película de água, formando compartimentos fechados denominados coacervados. Então, o que eram os coacervados? Era o conjunto de moléculas orgânicas, as proteínas no caso, envolvidas por uma membrana aquosa, que é a película de água. Segundo Oparin, no interior desses coacervados ocorreriam reações químicas relativamente independentes, muito embora houvesse troca de substâncias, intercâmbio entre os meios interno e externo. Cientistas que trabalhavam na mesma linha de raciocínio de Oparin acreditam que os supostos coacervados não eram vivos, mas muito parecidos com células, De alguma forma,
não conhecida. Os coacervados adquiriram a capacidade de reprodução, provavelmente com a inserção de moléculas de ácidos nucleicos presentes no meio externo, que são os nucleicos, né? Tais como o RNA ou talvez DNA. As moléculas de RNA teriam dado origem aos coacervados, o controle genético das reações metabólicas, além da capacidade de reprodução. Essas propriedades teriam formado os coacervados em células vivas, né? Que são considerados os primeiros seres vivos. Então, aqui está uma simulação da Terra primitiva. Aqui em cima nós podemos ver o metano, CH4, amônia, NH3, hidrogênio, H2 e o vapor d'água, H2O. Aqui a superfície da Terra primitiva, que era quente e apresentava muitas erupções vulcânicas. Aqui vocês podem ver que haviam descargas elétricas e as chuvas, né, que naquela época eram bem demoradas, né, demoravam meses. Então, formavam os oceanos primitivos. Tá aqui, ó. À medida que a superfície esfriava, as águas das chuvas acumulavam-se na superfície e formavam os primeiros oceanos primitivos. As descargas elétricas transformavam os gases inorgânicos, substâncias inorgânicas, em substâncias orgânicas simples, como aminoácidos, ácidos graxos, etc. E também aqui, ó, nessa sopa orgânica, que eles chamam de sopas orgânicas, formou os coacervados. Sistemas proteicos em forma de esferas, tá aqui, ó, os coacervados, delimitados por uma película de água, formavam-se na sopa orgânica, que caracterizavam os oceanos primitivos. Tais sistemas seriam os coacervados. Então, o que é os coacervados? O conjunto, né, de proteínas aqui, de substâncias orgânicas, envolvidas por uma película de água, uma membrana aquosa. No interior dos coacervados ocorriam reações químicas com certa independência do meio. Então, aqui dentro ocorriam reações químicas dentro dos coacervados. E o coacervado, né, foram incorporados, alguns cientistas acreditam que no interior do coacervado, algumas moléculas de RNA ou de DNA passaram a controlar o processo de síntese proteica. Então, aqui dentro, as reações químicas se tornaram independentes e o DNA e RNA começaram a controlar as reações químicas que estavam acontecendo aqui dentro. Assim, muitas dessas proteínas passaram a funcionar como enzimas, que por sua vez passaram a catalisar as reações químicas metabólicas. Com isso, né, do controle dentro dos coacervados, segundo alguns cientistas, além da capacidade de realizar reações metabólicas internas, capazes de produzir energia e de manter o ambiente interno relativamente sustentável, os coacervados adquiriram capacidade reprodutiva. Olha aí, a capacidade que é inerente ao ser vivo, a capacidade reprodutiva, graças à atuação do material genético que conhecemos hoje como DNA e RNA. Assim, os coacervados teriam originado os primeiros seres vivos unicelulares. Então, aqui, a partir dos coacervados, foram formados, originados os primeiros seres vivos unicelulares, que eles eram muito semelhantes às bactérias. Unicelulares é formado por uma única célula. Nos oceanos primitivos, essa origem, né, ocorreu há cerca de 3,5 bilhões de anos. Aqui, ó. Em 1953, o americano Stan Miller fez uma simulação que provou, em parte, a hipótese de Oparin-Haldane sobre a origem da vida. O cientista montou um experimento esquematizado aqui ao lado,
concentrado de gases similares à atmosfera. Então, nesse experimento tinha o quê? O metano, a amônia e o hidrogênio, e o vapor d'água. Submeteu essa mistura gasosa inorgânica a descargas elétricas, obtendo após uma semana uma outra submistura escura, composta basicamente por aminoácidos, ácidos graxos e nucleotídeos. Repare, no entanto, que Miller não obteve os seres vivos. Então, vamos ver aqui o experimento, como ele fez. Aquecimento, vapor d'água, né, da água. Aqui as descargas elétricas nos gases atmosféricos da época e a formação de compostos orgânicos, no caso, aminoácidos, ácidos graxos e nucleotídeos. Então, isso ele conseguiu fazer essa simulação em laboratório. A hipótese da evolução química. Em 1957, o americano Sidney Fox, baseado no experimento de Miller, aqueceu uma mistura composta por aminoácidos, obtendo como resultado, após certo tempo, moléculas de proteínas. Durante um novo aquecimento dessas proteínas misturadas com água salgada, Fox obteve microsferas parecidas com os coacervados. Fox verificou que no interior de algumas dessas microesferas haviam pequenas atividades catalíticas. A maioria dos cientistas acreditavam que os sistemas parecidos com as microesferas se tornaram células vivas enquanto adquiriram capacidade de abrigar moléculas de DNA e RNA, capacidade de reprodução e metabolismo, né? Aqui a história da Terra, né, da origem dos seres vivos, na escala cronológica. Aqui, o surgimento das primeiras moléculas de aminoácidos, né, há 4,5 bilhões de anos. O surgimento das primeiras moléculas de ácidos nucleicos, DNA e RNA. Aqui, há 3,5 bilhões de anos, surgimento dos primeiros seres vivos anaeróbicos. No caso, fermentadores, pois não tinham oxigênio. Anaeróbicos é que não necessitam do oxigênio para poder sobreviver, não dependem do oxigênio. Aqui, mais ou menos 2,5 bilhões de anos, surgiram os autótrofos fotossintéticos, que são os que produzem o próprio alimento. Aqui, há 1,5 bilhões de anos, surgiram os seres aeróbicos, que dependem do oxigênio para sobreviver, no caso, que fazem a respiração aeróbica, que dependem do oxigênio. Depois vem a origem dos animais, invertebrados e depois vertebrados, na atualidade. Então, vamos ver aqui. Agora, a segunda teoria, a teoria da panspermia cósmica. Os defensores dessa hipótese acreditam que os primeiros seres vivos, micro-organismos, ou os compostos orgânicos necessários à formação da Terra, chegaram à Terra vindos do espaço sideral. Vieram por meio de quê? De asteroides, meteoros e cometas. Os astrônomos da NASA detectaram, por meio de vários estudos, a presença de aminoácidos, ácidos graxos, nucleotídeos, em alguns compostos orgânicos em meteoros e cometas. Fato que reforça a ideia de intercâmbio de matéria orgânica, talvez até de micro-organismo resistente, entre regiões diferentes do espaço. Aqui, a hipótese heterotrófica. Embora haja muitas controvérsias, a maioria dos cientistas acredita que os primeiros seres vivos foram unicelulares heterotróficos, ou seja, eles não produziam o seu alimento, precisavam buscar. Esses seres vivos alimentavam-se de compostos orgânicos que estavam presentes nos oceanos primitivos, o que eles chamavam de sopa orgânica, e realizavam a fermentação anaeróbica, pois não havia oxigênio livre na atmosfera para obter energia. Após milhões de anos, alguns desses primitivos seres sofreram mutações, foram se modificando, foram evoluindo e originaram os primeiros unicelulares capazes de realizar a fotossíntese, no caso, os seres autotróficos.
para produzir matéria orgânica a partir da matéria inorgânica do meio. Tais organismos, durante o processo fotossintético, consumiam o CO2, gás carbônico, presente no meio e liberavam o oxigênio na atmosfera. Com o tempo, a atmosfera foi ficando rica em oxigênio, propiciando o surgimento de seres capazes de realizar respiração aeróbica, que são autótrofos e heterótrofos. Os que realizam respiração aeróbica são os que precisam do oxigênio para captar energia. Também formou-se o ozônio, né? Que é o gás ozônio, da camada de ozônio. O gás que passou a filtrar a radiação ultravioleta. Essa radiação causa mutações, né? Ela é mutagênica, favorecendo assim a evolução dos seres vivos mais complexos. Então, gravem bem essa sequência de aparecimento dos seres vivos. Primeiro, surgiu, segundo a hipótese heterotrófica, os seres vivos heterótrofos anaeróbicos, eles faziam fermentação, então seres vivos fermentadores. Heterótrofos porque eles não produziam o seu próprio alimento, eles pegavam esse alimento nos oceanos primitivos, né, através das substâncias orgânicas. E anaeróbicos porque não precisam do oxigênio, não tinham oxigênio, então eles não precisavam do oxigênio. Com isso, né, com o passar do tempo, foi surgindo, nessa evolução, foi surgindo os seres autótrofos, os seres que realizam a fotossíntese, produzem seu próprio alimento. E no processo de fotossíntese é liberado o gás oxigênio, captado o gás carbônico e liberado o gás oxigênio. Então, com a liberação do gás oxigênio, a atmosfera ficou rica em oxigênio, em gás oxigênio. E foi a partir daí que surgiu os seres aeróbios, ou seja, os que fazem a respiração celular com a presença do oxigênio, dependem do oxigênio para sobreviver. E a hipótese endossimbiótica, também conhecida como teoria da endossimbiose, defende que há milhões de anos, nos oceanos primitivos da Terra, alguns unicelulares procariontes passaram a formar compartimentos de membranas internas, o que teria originado os primeiros eucariontes. Acredita-se que alguns desses unicelulares eucariontes teriam englobado bactérias parecidas com as mitocôndrias, estabelecendo um evento endossimbiótico, um ser vivendo dentro de outro, com troca mútua de benefícios. Outro evento endossimbiótico importante teria ocorrido quando certos unicelulares eucariontes englobaram cianobactérias parecidas com cloroplastos. Então, vamos ver aqui na imagem. Então, nessa hipótese endossimbiótica, diz que a partir de um ser vivo unicelular procarionte, pro quer dizer de antigo, os primeiros seres vivos, eles não tinham uma membrana envolvendo o DNA, o material genético, separando esse material genético de toda a célula. Então, com o tempo, surgiu-se a membrana, né, nuclear. Tá aqui, ó. E foi formando-se os seres eucariontes. Surgiu a carioteca. Vocês veem que o material genético aqui, ó, já está separado, envolvido por uma carioteca, membrana nuclear, formando assim o núcleo da célula. Então, procariontes não têm um núcleo organizado. Eucariontes que possuem um núcleo organizado. Essas células aqui englobaram, né, bactérias parecidas com mitocôndrias, tá aqui, ó, a teoria da endossimbiose diz isso, e teriam originado os primeiros unicelulares eucariontes, tá aqui, ó, com núcleo organizado, heterótrofos não produzem seu próprio alimento e aeróbios dependem do oxigênio para sobreviver. Os outros, né, alguns outros surgiram aqui englobando as cianobactérias, que são parecidas com cloroplastos, que realizam a fotossíntese. Então, a partir daqui, esses seres vivos teriam originado os primeiros unicelulares eucariontes,
tem o núcleo organizado, autótrofos, porque produzem o próprio alimento, e aeróbicos, porque também depende do oxigênio para poder sobreviver. Pronto, pessoal, a primeira parte, né, desse conteúdo termina aqui.